E dessa forma maravilhosa, iniciamos mais um podcast Ufologia e Ideias. Eu, o Walter, aqui diretamente do Observatório Ufológico da Zona Leste de São Paulo, e o meu querido Jonas, lá do Cabana do Mistério. E aí? Pois muito bem, voltamos agora com a retrospectiva 2021. E agora do meu lado aqui, Arthur Neto. E aí, Arthur, como é que você tá, cara? Você tá bem? Houston, contact with a test. 1, 2, 3. Porra, beleza, Walter. Obrigado por ter me chamado aqui para fazer essa retrospectiva. Gostei da ideia. Vamos fechar o ano com esse bate-papo aqui, apesar de que eu não lembro de muita coisa que aconteceu, não, entendeu? Olha, para a ufologia de modo geral, 2021 foi meio fraco, né? Mas para o podcast Ufologia e Ideias, foi excelente. Só para Legal. você ter uma... Já que você falou isso, eu posso também assinar embaixo. Para nós, a nossa ufologia de peão, aquela ufologia de meio do mato, da galera que mete a mão na massa, foi super bacana. Evoluímos, Exato. teve muito conhecimento, teve novidades, teve polêmica. Então, para nós, não tem o que reclamar. Mas quando você olha para Exatamente. fora, de uma maneira geral, vamos dizer assim, no universo ufológico brasileiro e internacional, realmente muito pouca coisa pode ser comentada. Eu tenho alguma coisa aqui na lembrança que eu gostaria de comentar, mas à medida que a gente for evoluindo aí eu abordo essas poucas coisas que eu me lembro que foram muito interessantes. Pô, legal. Olha, Arthur, só para você ter uma ideia, 2021 foram mais de 50 episódios, mais de 2.000 minutos disponibilizados, né? O podcast Ufologia e Ideias foi ouvido em 27 países diferentes, cara, né? Ficamos 168 dias nas paradas de sucesso do Spotify, Pô, no, que no ranking bacana, de, hein? no ranking de ficção científica, e chegamos a 22º podcast mais ouvido no ranking de ficção científica, cara. Então, Pô, bacana, hein? Bacana, hein? da maneira mais despretensiosa possível, fazendo esse podcast através de um celular modelo popular, que já está fora de linha, cara. Tem, tem, pod- tem nego aí com tecnologia aí muito mais e não consegue, né? Então, acho que assim, é o assunto. O assunto é interessante, né, Arthur? E não é só a ufologia, eu acredito que ela vem evoluindo e ela vem se subdividindo no sentido seguinte: a gente sabe que tem aquela coisa meio popularesca, ou seja, o cara bota lá uma chamada sensacionalista. Aí a população desavisada entra com tudo, e você sabe que depois que meteu o dedão lá, já contou como visualização, já era, né, meu amigo? Exato, É, e exatamente. aí, e aí o que acontece? Os números são altos, mas com essa ufologia né, de holofote, né? Essa ufologia, aquelas manchetes sensacionalistas, com aquela coisa toda. Mas Exato. mas a gente não pode achar que isso é ruim, porque no meio disso tudo, no bojo ali, tem gente que tá. Eu sempre falei isso, ó, tem uma nossa amiga lá, Barreto também, que sempre fala isso.
Tem gente querendo ouvir ufologia séria, tem gente querendo, vamos dizer assim, falar sério, querendo conhecimento. Isso é muito bacana. Isso a gente não pode se deixar subestimar achando porque a gente faz sério, os nossos números são mais modestos. É, É, isso até criou uma mentalidade, uma percepção de que é o seguinte: tudo que é exagerado em termos de números em rede social é banal, entendeu? É aquela coisa que é para chamar atenção, aí chama atenção, explode números imensos, mas no fundo, falta conteúdo, falta conhecimento, entendeu? Isso hoje é quase que uma regra, mas a gente não pode embarcar nessa armadilha porque tem muita gente querendo ouvir ufologia séria, querendo ouvir sim. conhecimento. Então, acho que é o seguinte: nós estamos fazendo o nosso trabalho, nosso papel. Eu acho que não somos superstars das mídias sociais, mas estamos fazendo o melhor possível, entendeu? É igual escrever um livro, né? Só que em É, forma de áudio. exatamente. E eu acho muito legal quando as pessoas fazem elogios. Nesse podcast que eu gravei com o Rony essa semana, que também foi tipo assim, a despedida do ano de 2021, que a gente fez lá com Relatos Flutuantes, fazendo aqui uma merchan. Teve um colaborador que fez uma pergunta para mim, e eu achei muito legal que ele falou o seguinte: que quando ele me ouve contar as histórias de vivência, as histórias das experiências ufológicas que a gente tem por aí, é como se ele já me conhecesse há muito tempo, entendeu? É verdade. É, como se ele fosse meu amigo chegado, entendeu? Então, eu achei isso o máximo. O melhor elogio é impossível, porque isso Você sabe mostra. por quê? Você sabe por que talvez isso aconteça? Porque diferente de assistir uma televisão, diferente de você, né? eh, Você pega o podcast e você escuta na sua melhor hora, na hora que você tá mais acessível, mais fácil para você escutar. Então você começa a criar um vínculo com aquela pessoa que está falando ali e cria uma proximidade. Inclusive, é o seguinte: as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que saber que nós também ouvimos os podcasts dos outros, entendeu? Quase A, a, todos. a gente também prestigia os colegas, entendeu? Ou eu posso até citar como exemplo aqui: outro dia eu ouvi um podcast da galera da Ufologia de Quintal, do Cleitão lá, que ele entrevistou aquela menina, esqueci o nome dela, Van Ted, acho que o nome dela é esse. Vantage, Vantage. É, que ela fala sobre Anunnaki, sobre todas as histórias do Zacarias Sitchin, do livro, né, 12º Planeta. E eu fiquei amarradão, fissurado, porque, ó, agora eu vou dar uma de velhaco. Eu li esse livro há 30 anos atrás, brother. Entendeu? É, legal. Hoje em dia é moda, nego, falar de Anunnaki, papapá. É o seguinte: eu li esse livro, eu te juro, há 30 anos atrás, porque minha mãe, que tem aquela biblioteca famosa que eu já mencionei aí, Foi. a minha mãe tinha ele, primeira edição, que era grossão, um livro grossão, de 400 páginas, com aquela. Sabe aquelas páginas que parece papel de pão, aquela página marrom? Bem Ah, de sim. coisa de livro velho mesmo, aquelas páginas. Antigamente, eu não sei qual papel que eles usavam, que a página ficava marronzona, assim, parece papel de pão mesmo, entendeu? Amarelava que ficava até marrom, né? E eu lembro que eu li aquele livro com uma voracidade, porque aquilo era tudo tão bacana e tão novo e tão original. Então, é isso que eu queria. Aí, depois eu mandei um áudio para o Cleito elogiando,
elogiando lá a entrevista, foi maneiríssimo, entendeu? Aí outro dia a gente ouviu também o Saga falando no Hangar 18. O Então, quer Saga foi dizer, agora há pouco no Hangar 18, muito foi, bom, viu? foi semana passada, se eu não me engano. Esse eu já não consegui ouvir tudo, eu ouvi só a primeira parte que eu queria dizer o que queria falar lá e tal. Aliás, o Saga já nos deu bolo aqui 2 vezes, né? Olha lá, hein? Eu não queria entrar nessa polêmica, né? Eu não ia entrar nessa polêmica. Não, foi por acaso. Ele já tinha me avisado que ele estava com a agenda cheia. Depois que Cheia do rolou. outro podcast lá Não, ele do já tinha Galpão falado, ó, 14. eu tô Do cheio de Galpão convite aí. 14. Quando abrir uma brecha, eu encaixo você. Eu falei, porra, que ponto tu chegou, hein, cara? Porra, Isso que é amigo, hein, Arthur? é muito amigo. Mas é, não, mas é legal isso, é legal também, cara. Eu estou meio com complexo de vira-lata, porque é o seguinte: no fundo, a gente continua sendo peãozão da ufologia, entendeu? A É, gente vai, eu, fazendo sempre no falei, sapatinho, né? Só no é, e sapatinho. não, e não é. Peão que eu digo é o seguinte: a gente continua aquela galera que vai para o mato, que vai atrás, que passa a noite, que corre, que vai para os buracos aí da vida. Entendeu? E antes a gente já falava sobre isso, já exercitava essa prática, a gente brincava com isso nos congressos, quando o Petit me chamava lá para subir no palco, eu sempre falava agora, ele deixou o peão falar, entendeu? Então a gente brincava com isso, mas no fundo, a gente continua do mesmo jeito. E eu fiquei muito feliz porque a gente gravou, tá na ilha de edição, qualquer hora dessa aí nós vamos lançar o prêmio Destaque da Ufologia Brasileira desse ano. Top, hein? Muito bacana. E foi bacana, a gente premiou gente muito legal. Não vou dar muito spoiler aqui, mas vocês vão ver que o negócio ficou bacana. Agora está na hora da mágica, né? O David faz aquelas edições maravilhosas e aí bota todo o talento na hora de montar e mostrar que a gente fez um negócio muito legal, de estar lembrando de pessoas, de estar, vamos dizer assim, valorizando o trabalho de pessoas. Isso é importante, né? A gente sair um pouco desse lugar comum de ficar se autopromovendo. Vamos promover o outro. Vamos promover os caras que têm trabalho maneiro, que nunca ninguém falou, entendeu? É. Eu posso até Levantar, dar né? uns. Levanta a moral de todo mundo, né? Exalta Levanta. todo mundo. Isso é que só ergue a ufologia brasileira, né? Então vamos em frente. Mas, pô, desculpa aí, estou falando demais. Segue, toca o barco aí. Toca o barco. Vamos lá. É o seguinte, Arthur, antes de começar a nossa retrospectiva de 2021, eu quero abrir uma licença poética aqui e falar de um episódio que foi lançado no dia 20 de dezembro de 2020. Um episódio, olha, dentre todos aqui, esse aqui é um dos meus mais queridos. Por quê? Porque o Márcio, o caminhoneiro Márcio, lá do Estrada Sobrenatural, é um amigo, uma pessoa muito querida que eu gosto muito, e ele me deu o prazer de contar o relato dele, da vivência ufológica que ele teve, né? E ele detalhou nesse episódio aqui, especial com o Márcio, né? Final de 2020, a abdução que ele teve, né? A experiência ufológica que ele teve, sensacional. Então, o Arthur escutou, gostou demais, né? Foi dividido, né? Teve um crossover, né? Com o Relatos Flutuantes, com Ufologia de Quintal. Todo mundo participou nesse episódio e foi muito bacana essa interação e esse episódio aqui final de 2020, um dos que eu guardo aqui no coração. Muito bacana. Mas, né? Mudando agora para o ano, realmente agora a retrospectiva 2021, né? Eu anotei aqui uma sequência de episódios. Eu estava revendo todos os Agora, episódios que eu fiz, né?
Ô, Walter, Pode alô? falar, pode Não, eu falar, Arthur. queria, eu queria dar um pitaco aí. Eu vou procurar não me alongar. Eu queria dar um pitaco aí nesse episódio aí do caminhoneiro, dessa história do caminhoneiro. Ah, legal, É, Arthur. Você é, lembra eu, dele? Você escutou, né? é, Isso, eu queria dar um pitaco porque a gente fez um paralelo num outro bate-papo que a gente teve aí, que eu não lembro qual foi a data. A gente fez um paralelo do que aconteceu com ele e o que aconteceu comigo e com o Júlio, porque Ah, foi na exatamente. mesma, porque foi na mesma região. A diferença é o seguinte, talvez tenha sido até na mesma estrada, isso aí a gente não pôde levantar, mas que foi a mesma região, foi. Ou seja, qual é a região? Fronteira do Paraná com São Paulo, ali próximo a Avaré, Uhum, entendeu? exatamente. Só que o episódio que aconteceu com o Márcio, o caminhoneiro, eles vinha de São Paulo para o Paraná. E o episódio que aconteceu comigo e com o Júlio, a gente vinha do Paraná para São Paulo, mas foi a mesma região. Eu até tracei A mesma coisa. exatamente, eu até tracei ali uma, vamos dizer assim, um perímetro ali. Não era muito perto, mas estava dentro de 150 quilômetros de diâmetro, vamos dizer assim, mais ou menos o que aconteceu com ele e o que aconteceu conosco, entendeu? Só que eu não lembro direito da história completa dele, ele tem lembranças conscientes, ele tem Ele começou indícios a de. ter alguns flashes de memória depois, né? É, Começou a é, montar o e- é, quebra-cabeça. Exatamente. Aí ele foi montando o quebra-cabeça, ele tem também uma série de componentes que vão montando indícios de que realmente pode ter acontecido uma abdução. Conosco não chegamos a esse ponto, mas foi bastante interessante também. Agora é a mesma região, e volto a dizer, essa região é riquíssima no fenômeno OVNI. Você que está nos ouvindo, que mora por aí, mora perto de Avaré, mora na fronteira do Paraná com São Paulo, eu não lembro das outras cidades que tem aí nesse perímetro. Pô, presta atenção, gosta de ufologia, cara, vai, escolhe um lugar, arruma uma galerinha, vai fazer umas vigílias, entendeu? Vai correr atrás, vai investigar, procura se informar, pergunta aqui, pergunta ali, porque é o seguinte, essa região aí é região, posso até adiantar, região de Angatuba, região de Itapetininga, aí a É gente já quente, está hein? vindo a gente está vindo mais para dentro de São Paulo, que é a referência que nós temos, que é quando aconteceu conosco. Então, é uma boa oportunidade para quem quer começar a fazer pesquisa, começar a fazer levantamento aí nessa região. Então, valeu, é isso que eu queria registrar aqui. Perfeito, Arthur. Perfeito. Realmente coincide as histórias, né? Mas vamos lá. De 2021, cara. 2021, eu confesso que eu fiz algumas anotações aqui e cada episódio que eu passava lá, eu queria falar um pouquinho de cada um, mas eu iria aqui ficar fazendo 4 horas de podcast. Então eu vou dividir aqui por mês, né? Mês de fevereiro de 2021 foi um mês assim muito bacana aqui para o podcast porque tivemos o UFO Talk Show especial Caso Varginha com o Edson Boaventura. Ele veio aqui, gentilmente concedeu aqui uma entrevista. E eu me lembro, foi muito bacana esse episódio, porque foi o primeiro que bateu 1.000 plays, cara. Eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz assim com a repercussão que teve o Edson, né? Depois o Edson acabou virando o rei do podcast por aí, né? Ele foi em tudo quanto é podcast, chegou a aparecer até no lá no Danilo Gentili, né? É, Inclusive, Arthur, não, o Edson temos que o Edson fazer tá, a sua campanha, hein? Arthur Neto no não, Danilo Gentili. o Edson tá de vento em popa, porque ele agora, tudo que ele faz dá milhares de visualizações. Por quê? O cara tá com mais de 80 mil seguidores, né? Tá com mais de Mais de 80 mil 90 já, pessoas. não passou, não? Acho que já bateu, É, tá quase batendo 100, né? 100.000. ele até tinha comentado que ia chegar a 100 mil antes do final do ano. Eu espero que chegue, né? Já está disparado, está embalado. Isso para nós é muito bom, cara, porque isso quebra justamente aquilo que eu estava falando no início.
Não é só sensacionalismo barato que dá ibope, não. Entendeu? Gente que tem conhecimento, gente que tem estrada, que é ufólogo de verdade, como é o caso do Edson, entendeu? Tá fazendo ufologia séria e ao mesmo tempo tá fazendo bons números, entendeu? Exato, exato. É, porque Inclusive, isso também não inclusive, diminui. Não, só inclusive ele foi gravar aí na Serra da Beleza esse ano com você, né? foi gravar, tivemos o prazer de recebê-lo aqui. Foi no final do ano passado, ele veio aqui também em 2020. Ele veio aqui em novembro de 2020, foi no final do ano passado. Mas publicou em Publicou em 2021. 2021. Isso, Isso. publicou em 21. Fizemos uns 3 capítulos aqui muito bons e o que eu mais gostei foi o que o pessoal da produção do Edson, que é o Edson, já está num nível muito elevado. Aonde ele vai, ele carrega uma produção com ele. A Mas eu digo, edição dele tá maravilhosa, é, pô. As é, edições que ele não, faz. é, o Arthur Boaventura, que é o filho dele, é um cara muito fera, né? Um videomaker muito fera. E eles passaram o drone, cara, lá no local onde aconteceu aquele clássico da ufologia comigo e com o Júlio, e descobriu que a marca tá lá, cara. Entendeu? E dentro dos padrões de que a bibliografia ufológica determina, ou seja, o máximo que uma marca pode durar são 8 anos. Em média, geralmente dura 8 anos. E essa marca está lá há 8 anos, entendeu? E ele pôde comprovar. Ficou Eu até evidenciado no pedi. vídeo. Aí fez um vídeo e pôde comprovar que a marca está lá. Então, para nós, isso foi um carimbo de autenticidade de tudo que aconteceu com a gente. Porque essa marca eu já tinha registrado ela antes, mas registramos através de fotografia, num drone que estava muito distante. Ele não, ele teve oportunidade, com a minha orientação, estava lá do lado, ó, vai aqui, aí fomos até achar. Chegamos a pensar que ela ainda não estava mais lá, mas ela está lá. Aliás, eu estou para voltar lá de novo, ou subir a montanha até a marca, ou passar novamente um drone para confirmar que ela realmente, se ela realmente ainda está lá. Mas o que eu ia dizendo é o seguinte: quando eu falo aqui de super promoções que levam os números de canais de mídia lá para o alto, eu não estou querendo desprestigiar ninguém, não, hein? Pelo amor de Deus. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tudo, desde que esteja falando de ufologia, já é muito válido, entendeu? Só não pode Mas cair na mentira, né? só Na não pode cair charlatanice. na mentira. Aí você falou tudo, só não pode. Senão eu vou ter que criar o troféu do mentiroso do ano da ufologia. Porque, porra, agora, ao mesmo tempo, porque é o seguinte, o que, que é. Eu faço uma análise assim, bem, vamos dizer assim, bem positiva. O que, que é a ufologia hoje que a gente vê em redes sociais, em canais de mídia? Ela é uma ufologia publicitária, porque dá publicidade a fatos. Ela é uma ufologia de informação, porque ela informa o público que não conhece, que está chegando agora, já fica bem informado, porque tem canal para cacete aí, falando de ufologia. E, ao mesmo tempo, ela vai formatando conhecimento. É uma ufologia de conhecimento, entendeu? É, Então, você vai seja ela. adquirindo, né, os roteiros, você quer fazer um tour ufológico, pô, é Não, você excelente. está fazendo, e você está fazendo registro, cara. O registro é que transforma em conhecimento. Quando a gente conta uma história aqui com determinadas características, pelo fato de estar sendo registrado aqui, milhares de pessoas vão ouvir, ou então vão ler numa revista, ou então vão ler num livro, ou então vão ler num blog. Isso vira um registro de conhecimento. O conhecimento está embutido ali. Por que, que aquela marca ficou daquele jeito, por que, que a pessoa sentiu determinada coisa, por que, que os efeitos na natureza aconteceram no ambiente.
Então, tudo isso é conhecimento. É a maneira moderna hoje que a gente tem para registrar conhecimento. Então, parabéns ao Ed, está fazendo um excelente trabalho, ufologia séria e com bons números e com muita publicidade. E parabéns a todo mundo que passamos o ano fazendo uma boa ufologia. De uma maneira geral, é assim que eu vejo. Tem um olhar otimista. O futuro da ufologia é próspero. Pois muito bem, em fevereiro também eu participei de um outro podcast, lá no Praxis Transcendental, de um caso pouco conhecido aqui no Brasil, que é o caso Dan Burrish. Ficamos devendo a parte 2, ficamos devendo a finalização ali do caso, né? Mas é um caso muito bacana, você que gosta de histórias da Área 51, você que gosta de casos americanos fora do Brasil, vai lá no podcast Praxis Transcendental, pesquise lá no dia 19 de fevereiro, tá? Caso Dan Burrish. Muito bacana, muito legal. Um abraço para o meu amigo Eduardo Punga, beleza? Nesse ritmo, vamos para o mês de março. No mês de março, tiveram vários episódios com convidados, né? Com ouvintes que participaram, dando entrevistas, dando opiniões, né? Sobre os casos, tudo. Mas teve um especial, teve um assim que foi um divisor de águas, né? E nós fizemos um paralelo do David Bowie, né? Para quem não conhece, o cantor David Bowie, já falecido, né? Ele incorporou durante a vida dele, né? Um extraterrestre, né? Que fazia os shows e tudo mais. E nesse podcast, além das principais músicas do David Bowie, a gente explica toda essa trajetória do Zig Stardust, né, que era o extraterrestre que ele incorporava, até que no final ele teve que matar o personagem, porque o personagem assumiu a vida dele, né? Então isso é complicado para um artista, né? Às vezes o artista ele incorpora um personagem e ele fica amarrado àquele personagem, né? E isso aconteceu com o David Bowie. E esse episódio é muito bacana, muito legal, as músicas são maravilhosas e a história, né? Para você que não conhece a história, uma história de ufologia, uma história da música, de rock, da música internacional, eu recomendo bastante aqui. Dia 2 de março de 2021, o episódio com o Rony Goltara, ele que me deu todas as diretrizes, né, para fazer esse episódio muito legal, muito bacana. Até que chegamos ao mês de abril, Arthur. O mês de abril foi um mês muito bom. Além de um episódio muito legal com o Jonas, que hoje a gente tem essa parceria aqui, o Jonas fizemos um episódio sobre vigílias caseiras. Você que quer começar a fazer vigília, fazer em casa, né? Na laje, fazer, tomar essa metodologia, né? Fazer em casa pode ser uma boa opção. Eu mesmo, 2 vezes que eu vi o fenômeno, eu vi dentro da janela da minha casa, né? Então, o episódio Vigílias Caseiras com o Jonas é muito bacana, né? No dia 14 de abril, eu conheci o Márcio caminhoneiro lá do dia 20 de dezembro, ele estava aqui em São Paulo, né? Ele pousou aqui em São Paulo e eu fui me encontrar com ele, tomamos um café, foi maravilhoso e gravamos aqui 50 minutos de conversa lá no dia 14 de abril de 2021. Muito legal as histórias. E no dia 28 de abril, Arthur, adivinha quem apareceu aqui no episódio? Vai dizer que fui eu. Arthur Sérgio Neto, primeira participação do Arthur no UFO Talk Show, né? Dia 28 de abril, a gente abriu as portas aí para o Arthur gentilmente aí concedeu uma entrevista para a gente, gostou e ficou, e a gente está escrevendo essa história maravilhosa. Muito É, bacana. eu queria aproveitar, antes que eu esqueça, e dar um pitaco aí sobre essa questão das vigílias caseiras. Essa ideia é maravilhosa.
E eu só queria citar um exemplo. Até quem quiser pode olhar no meu Facebook. Eu botei lá um episódio mostrando exatamente isso que eu vou falar agora. Na Cidade do México, os pesquisadores mexicanos, eles criaram final da década de 80, início da década de 90, eles criaram Vigilantes do Céu. É um grupo de vigilantes que atua na Cidade do México e eles se revezam vigiando o céu. Então, como é que funcionava o negócio? O cara que tinha disponibilidade, ele combinava com o grupo, aí ele falava, ó, de 8 da manhã ao meio-dia, deixa comigo. Eu vou tomar conta aqui do lado norte da cidade. Aí o cara ia para o terraço, botava, porra, os caras têm aquelas lunetas com máquina fotográfica acoplada e tal, e ficava vasculhando o céu. Aí ele já combinava, quando ele acabava ao meio-dia, um outro cara, do outro lado da cidade, assume, entendeu? Aí Ó, o cara legal. dizia, ó, eu posso ficar até 3 horas da tarde. Aí o cara assumia e ficava, ó, lá do norte da cidade. Então os caras criaram um revezamento diário, semanal, mensal, de pessoas vigiando o céu. E eles ganharam uma notoriedade violenta porque eles começaram a filmar coisa pra cacete. Tem muita coisa assim que não pode se explicar nem pelo ponto de vista ufológico, mas eles deram a sorte de filmar coisas ufológicas e isso fez com que explodisse a estatística Olha só. mexicana. E para quem não sabe, hoje, já há alguns anos, não é de agora, já nos últimos 20 anos, a líder número um em avistamentos de OVNI é a cidade do México. O país, o México, a líder número um em avistamentos de OVNI. O número dois é os Estados Unidos e o número três é o nosso querido Brasil varonil, entendeu? Olha, não E, sabia dessa estatística, não. essa estatística existe há mais de 20 anos. Eles sempre fizeram esse ranking. Antigamente parece que era a MUFON que tinha esses dados, não lembro direito, mas sempre teve esses dados que determinava quais os países que tinham a maior incidência ufológica. Número um, disparada, é o México, número dois é os Estados Unidos, número três é o Brasil. Entendeu? Caramba, que legal. Nas Exatamente. Américas, né? Engraçado, né? América. É, exatamente. E o que acontece? Essa é uma ideia genial. A gente no passado pensava em fazer isso. É o teu negócio. Né? Brasileiro é esculhambado, a gente não tem uma organização para criar uma coisa dessa. Nem Disciplina. dentro de casa, né? Mas fica boa ideia aí para as pessoas. Às vezes você está pensando que você precisa viajar, subir montanha para fazer vigília, Não não. precisa. Sobe o seu terraço, faz vigília, entendeu? Pega um chimarrão lá, pega um mate, É, senta lá e fica uma horinha ali, ou 2 horinhas. Pô. aqui no Rio, nego vai pegar a cerveja gelada, botar lá no terraço. Aí no Aí, Rio já é aí outra bota coisa, logo né? uma brasa, faz uma carne aí, pô, cada um com a sua mania. Mas Bom, fica aí a dica, fica aí a dica. Aí o que eu coloquei no meu canal do Facebook é justamente uma postagem de, sei lá, 20 e poucos minutos contando essa história, contando a história e mostrando imagens conseguidas pelos vigilantes do céu. É o único país no mundo que tem vigilantes do céu. Os caras vigiam o olha céu da só. Cidade do México direto, regularmente, entendeu? Olha aí. Tudo é questão de se organizar, né? Exatamente. Dessa forma, a gente segue para o mês de maio. Mês de maio tivemos duas grandes entrevistas aqui. Uma com o Albano Marx. O Albano Marx aqui, que teve um tio aí que causou uma polêmica na ufologia, né? O Albano Marx, ele é pesquisador, escritor, tudo, mas o tio dele foi aquele senhor que deu os documentos lá para o Edson, que acabou gerando aquele desconforto todo na ufologia, aquela coisa toda, né? O tio do Albano Marx foi o responsável, né, por causa
desse acontecimento aqui na ufologia brasileira que acabou até rachando aí a ufologia, né? E também conversamos com o Jeff Martinho, lá do portal Vigília, né? Nessa época aqui, já se estava falando que os Estados Unidos ia liberar um documento, que iria liberar um parecer aí ufológico e tal, né? Ninguém sabia exatamente o que, que ia ser, mas, sinceramente, eu já não estava com muito otimista, né, com que os Estados Unidos ia liberar o relatório, né, o Pentágono, né, ia liberar. Mas já estava se falando, eu até falei para o Jeff, Jeff, o relatório está para sair daqui 30 dias. Quando sair, você vem aqui conversar com a gente. Ele veio mesmo e depois ele veio e conversou com a gente sobre o relatório. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Em junho eu tive uma participação muito legal, muito especial lá no Ufologia de Quintal. A gente falou de um caso que existe até hoje lá na Itália, né? O caso da amizade, o caso Amicísia, né? Que eu não sei se ainda, né? Se o que virou aquilo, se virou uma espécie de religião, se virou, não sei, né? Mas existe até hoje o caso da amizade lá. É muito bacana o episódio, né? Então pesquise aí lá no podcast Ufologia de Quintal, no dia 20 de junho, o caso da amizade, né? E Ah, chegamos a um grande dia, em junho. agora, ô Valtão, Oi. você já está aí no meio do ano. É, Tem algum paralelo de nível mundial, de alguma coisa extraordinária que aconteceu? Entendeu? Tem alguma coisa muito importante, porque é o seguinte, esse famoso relatório aí não deu em nada, né? né? Como, Na é, como, verdade, teve como já mais de era, 100 casos que eles apresentaram, mas só explicaram um, né? Que era um balão. não, e como era de se esperar, não deu em nada. Que eu lembro, eu até cheguei a participar de um programa aí com o Petit e vários outros pesquisadores, onde se falou sobre isso e estava todo mundo excepcionalmente otimista que ia ser alguma coisa. Eu já fui o estraga-prazer da parada, já disse logo que eu não esperava nada, não esperava nada disso. É, Pois é. porque é o seguinte, ó, vamos dar um briefzinho sobre isso aí, vamos dar um vamos dizer assim, vamos discorrer aqui rapidamente sobre isso. O que que acontece? Essa semana eu postei tanto no Facebook, ontem eu postei no Facebook e já tinha no início da semana postado no meu Instagram, pode entrar lá dar uma olhada. É um pronunciamento antigo da década de 90 do Steve Gray, que é aquele médico inglês que é ufólogo, mas mora em Nova York, que, que é o cara que fez aqueles encontros do serviço de imprensa americano com várias pessoas que teriam trabalhado no acobertamento, vários oficiais, militares, civis, pessoas que trabalharam dentro dos órgãos governamentais americanos e que, de alguma maneira, tiveram participação no acobertamento. Tem até denúncias graves lá dos caras falando como funcionava essa questão da intimidação das pessoas e de pressionar para que as pessoas não falem nada e tal. Então é o Aham, seguinte, o Steve Gray, eu postei um depoimentozinho dele que eu guardei porque eu considero o mais coerente de tudo que se fala aí, por que não se abre o jogo sobre os OVNIs, o dele eu achei o mais coerente, é objetivo e pragmático e coerente. O que ele diz? Ele diz que é só uma questão de controle dessa tecnologia. Na realidade, sempre existiu uma corrida uhum, de vários países, porque quem tiver essa tecnologia OVNI primeiro
vai ter, vamos dizer assim, supremacia bélica, vai ter Vai. o controle das fontes energéticas. Só que, ao mesmo tempo que existe esse controle, e ele afirma com todas Controle as letras do que tempo, do espaço e da gravidade, né? não, e da tecnologia mesmo. Como é que eles usam a tecnologia de energia zero, sem precisar de combustível fóssil, sem precisar de nada? Eles extraem propulsão do nada, entendeu? E aí Exato. isso traz uma reflexão no sentido seguinte: a questão não é só ter o controle dessa tecnologia, até porque isso aí é subjetivo, porque os ETs também têm. Então, tem muito mais do que eles, do que os militares. A questão não é essa, a questão é que, para a nossa sociedade, isso é uma forma de controle, porque, pensa bem, nós já poderíamos estar usando carro a água, nós já poderíamos estar usando carro a ar, nós já poderíamos estar usando nitrogênio, que é um É, subproduto do próprio oxigênio. Então, quer dizer, a gente já poderia estar usando energia limpa há muito tempo, entendeu? E salvando o planeta e salvando, vamos dizer assim, a vida no planeta. Só que se a gente já começasse a fazer isso imediatamente, nós quebraríamos a economia do planeta, cara. Porque sim, a a economia seria economia outra, né? exatamente não, mas até fazer essa transposição do combustível fóssil para a energia limpa, isso leva um período, e nesse período nós quebraríamos a economia do mundo, porque milhões de Sim, pessoas iriam perder os empregos, milhões de empresas iriam fechar porque não teriam mais, se tornariam obsoletas. Imagina, ele fala isso lá. As centrais elétricas se tornariam obsoletas, o petróleo se tornaria obsoleto. eu Então, acredito além da. que falta um pouco de interesse, né, do Não, governo, porque né, exatamente na por realidade, causa disso, é, né? Porque e na você veja, realidade a Gurgel, Arthur, a Gurgel já tinha carro elétrico nos anos já tinha, 80. cara, porra, anos 80. Então, esses são os exemplos que a gente está tentando. É o racional que a gente está tentando chegar. Qual é o racional? Aquele Não é Gurgel uma era, para quem questão não sabe, para quem não sabe o que era Gurgel era um carro nacional que usava maravilhoso. chassi e motor de Fusca, só que Porra, dentro dele ele tinha um pouquinho mais de tecnologia do que os Volkswagen, entendeu? Ele pô, era de fibra de vidro. subia até parede, cara. Subia até parede. É, Pô, depois vieram umas motos também, umas motos poderosas que subia até parede esses carros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a questão não é uma única razão que leve os militares a ter o controle da tecnologia para ter, vamos dizer assim, supremacia. Não é só isso. É toda uma cadeia de repercussão que aconteceria, entendeu? As bolsas de valores quebrariam porque não tem mais petróleo, não vai usar mais petróleo, não vai mais usar energia elétrica. Aí até fazer a transposição para novas tecnologias, isso ia levar tempo. Então muitas empresas iam fechar, muita gente ia perder o emprego, seria um caos para a civilização. Então por isso eles mantêm, mal ou bem, a gente acha que são vilões, mas mal ou bem eles mantêm o equilíbrio, entendeu? Mas deveria focar, claro, óbvio, na sobrevivência de todos, principalmente do planeta, da vida no planeta. exatamente. Mas aí o Tomara que eu que ia não dizer é o seja seguinte: tarde demais, né? talvez, alguns dizem que já é tarde, e outros dizem que ainda há uma janela de esperança, né? Mas eu acho que as gerações futuras é que vão determinar isso. Eu sou otimista. Eu acho que essa garotada aí que está crescendo, que está nascendo agora, eles vão saber o que fazer direitinho no futuro com tudo isso, entendeu? Mesmo que a coisa já esteja no limite, mas eu acho que eles vão saber, é, vai haver uma transformação, entendeu? É. Então, fica aí a lembrança de que, pelo menos até o mês de junho, nada aconteceu. É, Não, as, calma. Ô, todas, Arthur, toda, dia ó, vinte e quatro
Todas Dia as previsões 24 de foram junho. furadas. Todas as previsões foram furadas. Não houve nenhuma declaração bombástica das Escandaloso. autoridades, escandalosa. Eu até brinco aí, da pandemia para cá, desde 2020, quando começou a pandemia para cá, a Terra já deveria ter acabado umas 20 vezes só de asteroides que passaram raspando o planeta. Porque Até o Moa lá, né? sempre tem um desavisado para dizer que a última foi sábado agora. Na sexta-feira estava vários desavisados aí dizendo vai passar um asteroide raspando a Terra. Por mais um. Quer dizer, se você for contar isso, fizer uma pesquisa, dá mais de 20 vezes já era para ter acabado. Então também não acabou porra nenhuma. Eu posso até dar um. Vamos botar uma cereja nesse bolo aí para ele não ficar muito sem graça. Aquela história do vulcão lá, na Foi. Indonésia, né? Que tem um vulcão Causou. O pessoal ficou tenso, né? que está causando um estrago violento. Ali teve diversas aparições de objetos, de OVNIs, alguns até que pareciam estar entrando e saindo do vulcão, e que agora eu vou arriscar um palpite. Talvez eles tenham colaborado para que a catástrofe não tenha sido pior, Pode entendeu? ser, pode ser. Porque haviam previsões dramáticas, né? Dizendo que ia criar tsunamis que iam inclusive, Ia chegar ao acabar com o Brasil. Nordeste do Brasil, ia acabar com o É. Nordeste. Então, você vê, neguinho adora um drama, cara. Neguinho adora Uma ser novela. cavaleiro do apocalipse. Mas, mais uma vez, é uma coisa que vale a pena ser pesquisado. Esse vulcão lá, que eu esqueci o nome, na Indonésia, ele não tem as câmeras de monitoramento como tem o vulcão do México, que é o Cocô, Cocô Petec, o negócio, esqueci o nome agora, que é um nome complicado. Lá eles têm, o serviço de geologia lá mexicano tem uma câmera de monitoramento em tempo real, eles monitoram 24 horas o vulcão. E aí, essas câmeras de monitoramento, eles pegam toda hora objetos entrando e saindo do vulcão. E não é montagem, não é falácia, não é brincadeira, é verdade. Tudo registrado pelas câmeras lá do Centro Geológico lá de mexicano, entendeu? Isso já foi mostrado. Então, mesmo assim, eu acredito que seja um dos acontecimentos interessantes que É, está interligado à ufologia. 2021, acho que esse daí foi um dos maiores acontecimentos, né? E para finalizar Exatamente. o mês de junho, né? Dia 24 de junho, né? É o Ah, início da era moderna da ufologia e tem uma grande coincidência, né, nesse dia, né? Além de ser o dia da ufologia, é o aniversário do amigo aqui, o Jedi da ufologia, né? e a gente fez um programa bem legal, bem descontraído, né? Foi legal, E pô. que rendeu também uma boa audiência, se eu não me engano, não tenho Sim, certeza. passamos aí de mil visualizações, muito bacana, muito legal. É, E muito bom. dia 30 de junho, né? Tivemos aí o broxante relatório do Pentágono. Exatamente. É. Bom, o que aconteceu? No mês de julho, o mês de julho, 9 de julho, se eu não me engano, foi feriado, né, Arthur? E você foi Sim. lá para a Serra da Beleza. E eu até te mandei mensagem antes. Falei, pô, Arthur, não sei não, cara. Eu tô vendo aqui a previsão do tempo, tá corroborando aqui a previsão do tempo. O dia, a noite vai estar boa. Eu acho que vocês vão ter excelentes avistamentos. E o que aconteceu lá, Arthur? Porra, foi perfeito. Foi o melhor fim de semana do ano. Agora você me despertou esse detalhe. Em termos de vigília, em termos de avistamento, foi o melhor fim de semana do ano. Exato.
o Eduardo veio lá como é o nome da cidade? Eu sempre esqueço, que é a capital da cerâmica lá no interior de São Paulo, é Porto Ferreira. Porto Ferreira. Exato. Isso, o Eduardo veio de Porto Ferreira, trouxe 8 pessoas, O ainda pai tinha dele. uma galera aqui do Rio que foi também, a gente estava lá, fora os pesquisadores, o Rony foi e tal, a gente estava lá mais ou menos 16 ou 17 pessoas. E foi um fim de semana assim extremamente frutífero, porque nós tivemos avistamento todas as noites, Olha todas só que as noites. legal, hein? E avistamento assim, né, Luizinha? Ah, será que é, não? Avistamento avistamento brabo, avistamento tipo, só para relembrar, não vou ficar também falando uma coisa que a gente já comentou bastante, mas tipo um objeto grande parado em cima da gente, piscando com intervalos de 19 segundos entre uma piscada e outra, por Tomou até um quase uma flash, né, hora, Arthur? uns flashes fortes, por quase uma hora. Não foi coisinha, todo mundo viu e o negócio sumiu, não. Quase uma hora, meu. Em cima Cansou, da gente. enjoou. Enjoamos. 90 graus, tinha que ficar com o pescoço virado para cima. O troço estava em cima da gente. E no dia anterior, e no mesmo dia também, a gente viu outras coisas. O céu estava violento, tinha luz para tudo que é lado, entendeu? E culminou no último dia com aquela história da névoa, que a gente foi cercado por uma E para névoa. fechar o feriado, né? Para fechar o feriado, a Fech- névoa. A névoa do fechamos de. cagaço. A névoa do cagaço. Gostei, gostei. É bem isso mesmo, a névoa do cagaço, porque dá um cagaço violento, meu amigo. Mas esse nome vai pegar, hein? Aí, aí o que acontece? Hoje eu posso dizer, olhando para trás, nós já estamos em dezembro, posso dizer que foi o melhor fim de semana de pesquisa na Serra da Beleza esse ano. Agora a gente está cheio de planos, né? A ideia é sempre procurar melhorar. Você nunca pode ficar estagnado e achar que está bom. A gente tem que melhorar, a gente tem que Exatamente. continuar evoluindo. E nós vamos, em 2022, nós vamos começar aí eu estou falando da minha parte, nós vamos começar um registro, vamos dizer assim, um registro bibliográfico de todos esses fatos. A gente vai começar a anotar tudo, anotar a hora, anotar tudo. Agora vai ter um cadernão que a gente vai andar com ele embaixo do braço, entendeu? Pô, E, legal, hein? e quem tiver lá Acabar a conosco vai. pandemia, quando acabar a pandemia, o negócio vai decolar, hein, Arthur? É, e, Eu tô é, com uns e planos aqui para São Paulo também, né? Quem sabe tudo der certo, teremos vamos, aí vamos, vamos, grandes eventos vamos. aqui em São Paulo. Porque eu posso até adiantar, eu ia falar mais para o final, mas eu posso até adiantar. Nesse período, nós descobrimos pessoas lá na Serra da Beleza. Vou até dar um spoiler aqui para você. Você lembra que eu te contei uma história? Essa história eu já contei várias vezes, em vários podcasts, de um cara que me deu um depoimento, que ele viu uma nave igual um ônibus, cheio de janelinha, a 150 metros de distância, que ele estava com a família toda, 5 testemunhas, era ele, a esposa, a vizinha, a mãe dele. This Houston, contact with a test. 1, 2, 3.